Hola chicos, hola estudiantes, ¿cómo van? Aquí es su maestra, su profesora de español para el ENEM, Beatriz Lucieta. Hoy en nuestra clase vamos a ver lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Estratégias de leitura. Bem, como vocês devem ter visto nas aulas de língua portuguesa, sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. As linguagens são múltiplas, são instrumentos de expressão da língua. A linguagem verbal é aquela que se expressa por meio de palavras faladas ou escritas. E a linguagem não verbal é aquela que se expressa através, ou seja, que utiliza dos signos visuais para ser efetivada. E aqui o que vai ser efetivada é a comunicação. Essa aula é uma aula com foco nessa interpretação de linguagem não verbal, ou seja, imagens, gráficos, quadrinhos, figuras, enfim, todo esse tipo de imagem comunicativa, de texto não verbal. Que no Enem, então, o que acontece é que essas duas linguagens aparecem juntas também. Bom, ao ter contato com a prova, o que a gente precisa fazer é dar uma olhada rápida nas 5 questões. Olhando por cima, a gente consegue identificar o gênero textual. Conseguimos identificar também a quantidade de tempo de leitura ali que vamos precisar. Então, fez essa primeira olhada, a gente volta lá para a primeira questão. Daí a gente lê atentamente o enunciado da questão para conseguir entender o que o avaliador espera que a gente tenha de conhecimento da língua espanhola para mobilizar esse conhecimento específico e conseguir responder a questão acertadamente através de um exercício de interpretação de texto. Olhamos o enunciado da questão, olhamos para o texto, identificamos qual o gênero. Muitas vezes no enunciado já vem ali o gênero da questão. Às vezes o enunciado traz, diz nesta charge, tananã, tananã, ou, como vocês vão ver no exemplo que eu separei, neste grafite. Então a gente lê o texto devagar, buscando captar o tema da questão. Uma leitura mais geral. Depois de feita essa primeira leitura, a gente volta para o enunciado para tentar fazer uma associação direta entre o que está escrito e a imagem. Então, dentro ali da figura, vai ser estabelecida uma relação que é essa a relação que a gente vai ter que compreender entre imagem e palavra. Os dois são texto. A partir daí, a gente consegue destacar algumas palavras-chave. Encontrar as palavras-chave é sempre um bom recurso de localização no texto, de síntese da ideia do texto, sintetizar em palavras. As palavras-chave têm um aspecto geral, mas no contexto da prova a gente localiza ela ali especificamente na questão. Bom, feito isso, a gente vai para as alternativas. Nas alternativas a gente consegue eliminar de cara as questões sem lógica, as questões que não tem nada a ver, as questões que não foram sequer mencionadas no texto, certo? Isso aí é um exercício de autoconfiança também. Às vezes a gente fica buscando sentido em todas as alternativas, buscando encaixar a alternativa com o texto. Às vezes a gente simplesmente descarta, isso aqui não tem a ver, para focar melhor o tempo nas alternativas que se aproximam do que o enunciado pede. Cuidado ao analisar as alternativas com o uso das expressões sempre, nunca e às vezes, porque são expressões extremas. Geralmente o texto traz a informação, o texto comunica, e a alternativa traz: o autor quis dizer que sempre algo, ou a autora está querendo dizer que nunca algo, ou às vezes são situações de
extremos e de instabilidade. Quando vocês virem essas expressões, recorram ao texto para não serem induzidos ao erro por generalização. Recorrer ao texto para identificar se realmente está se falando ali de um momento ou de todos os usos. Eu acho que vocês entendem se eu falar dessa forma. A gente consegue também identificar a conjugação verbal para saber se o texto é formal ou informal. Para quem o autor está se dirigindo, o que se quer dizer com a mensagem. Então, se é tu, é uma linguagem informal, provavelmente uma situação sociocomunicativa mais corriqueira, do dia a dia, comum. E quando se usa os te, é uma situação formal, é uma linguagem formal, uma situação pontual. Assim como na língua inglesa, nós temos no espanhol os falsos cognatos, que são palavras heterossemânticas, palavras que têm a grafia, a escrita muito parecida e ou a pronúncia também muito parecida com o do português, mas o significado totalmente diferente. Por exemplo, embaraçada, que se escreve embarazada com Z, a gente olha para essa palavra, vai imaginar que é algo embaraçado, mas na verdade quer dizer grávida. Então não tem nada a ver. Rato também não é rato, é mouse, já é do inglês. Então tem várias palavras, eu vou depois passar uma lista para vocês. Talvez trazer exercícios para usar essas palavras, né, de memorização também, de uma forma de fixação. Não somente um decoreba, mas para que vocês tenham um conhecimento ali e possam olhar para a questão e ao menos hesitar, né? Duvidar se aquela palavra quer dizer aquilo mesmo, porque muito provavelmente não quer dizer, mas claro, também é um contexto da questão. Vamos resolver algumas questões agora. Então, nós temos uma imagem aqui que diz: No supe que ponerme e me puse feliz. No enunciado da questão, diz assim: Nesse grafite, realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Já na segunda, indica. Vocês sabem o que é poner? O enunciado da questão já diz, né? Poner significa, nesse contexto, vestir uma roupa. Então, vestimenta. O texto diz: Não soube o que vestir, então vestir a felicidade. Pensando que é uma intervenção artística e que ao olhar para esse muro, ao olhar para esse grafite, o que esse texto quer comunicar? Qual é o lugar desse texto nas nossas vidas? É uma passagem, um olhar, nós vamos ser afetados por ele. E o que esse me puse feliz pode indicar? A. Início de ação. B. Mudança de estado. C. Uma conclusão de ideia. D. Simultaneidade de fatos. Ou E. Continuidade de processo. Bom, se formos pensar numa expressão íntima, do particular para o público, seria mais ou menos: não soube o que vestir, então vestir a felicidade. Que mensagem é essa? Esse vestir a felicidade, será que é vestir literalmente? Faz um jogo, como o enunciado já diz, mas para ser uma conclusão, se poderia ter mais argumentos antes de chegar a esse me puse feliz. Simultaneidade de fatos, não, porque é uma ação depois a outra. Primeiro eu não soube e depois eu decidi fazer algo. Esse feliz aqui é o quê? A gente tem nas alternativas pouca informação. A gente tem até um mesmo padrão. Início de, mudança de, conclusão de. E se a gente olhar para as últimas palavras das alternativas,
ação, estado, ideia, fatos, processo. Feliz se aproxima mais de um estado. Então aqui é uma mensagem do tipo: não tinha roupa para ir nessa ocasião, eu vesti quem eu sou, eu vesti eu mesma, eu vesti a felicidade e fui. É algo assim. A alternativa correta é a letra B. Nessa segunda imagem, o que a gente tem aqui é um cartaz que diz: convocatória a voluntários. Necesitamos tua ajuda para digitalizar e editar textos para alunos com discapacidade visual que integrarán la biblioteca. Solicitamos compromiso, responsabilidad, predisposición para el trabajo en equipo, disponibilidad horaria mínima de 3 horas semanales. Si estás interesado, enviamos tus dados hasta el 15 del 9 al e-mail que se encontra em negrito. É possível perceber alguns elementos textuais, como a parte escrita, onde se lê um chamamento, e a parte imagética, que são 2 mãos dadas, num ato simbólico de apoio, de ajuda, de trabalho, mínimo aí em pares, mas está se falando de trabalho em grupo. O enunciado da questão diz o seguinte: considerando os elementos verbais e não verbais expressos no cartaz, o objetivo do anúncio é: a. estimular a arrecadação de livros apropriados para os estudantes com dificuldade de leitura. B. reivindicar a digitalização do acervo das bibliotecas públicas para leitores cegos. Letra C. Oferecer a oportunidade de apoio a um projeto para leitores com necessidades especiais. Letra D. Promover o encontro literário entre pessoas com deficiência visual. E letra E. Divulgar o empréstimo de livros para alunos com dificuldades de acessibilidade. Destas alternativas, podemos já eliminar a letra D, pois o cartaz não fala de encontro literário. Sobre livros, o cartaz não fala em arrecadação de livros, nem de empréstimo de livros. Ele fala de um trabalho voluntário com algumas funções a serem desempenhadas, mas esse trabalho voluntário tem um objetivo, encontrado na alternativa C. O cartaz não fala de reivindicação, de digitalização do acervo. A digitalização é uma função a ser desempenhada por essa pessoa voluntária. Nossa última questão começa com o título Adelfos. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe espanhol. Temos, portanto, o fragmento de um poema de Manuel Machado. Nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca: a. de sua formação identitária plural, b. da condição nômade de seus antepassados, c. da perda sofrida com o processo de migração, d. da dívida do povo espanhol para com o povo árabe, e letra E. de sua identificação com os elementos da natureza. Qual questão dessa podemos eliminar de cara? Pergunto. A letra B fala da condição nômade de seus antepassados. Nesse pequeno fragmento, o poeta fala sobre seus antepassados, ou ele enfatiza essa condição nômade de deslocamento, de migração? Acho que não. Não é? Acho que podemos eliminar esta, assim como a letra D, pois no texto não fala de dívida do povo espanhol. Temos então a letra C, que fala de uma perda sofrida.
temos que entender o que realmente se fala, se é migração ou se é algum outro processo geopolítico, geoterritorial. Sua identificação com os elementos da natureza. Essa aqui é uma questão que na sala tivemos que jogar no dicionário para saber o significado da palavra nardo. É o nardo árabe-espanhol. Nardo é uma planta da qual se extrai perfume, mas isso é secundário no texto. Aparece por último, uma relação de comparação, mas o que realmente expressa. Essa alternativa tem aí um elemento, assim como a alternativa A, que no fragmento ele fala assim, yo, então ele está falando de si, ou seja, de sua formação identitária plural. Quando ele traz la gentes que de mi tierra vinieron, ou quando ele fala a raça negra, velha amiga do sol, ele fala de árabes, de espanhóis, ele está falando aí do contexto afrodiaspórico. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra A, tá bom? Bom, é isto e até a nossa próxima aula.